Olá, sejam bem-vindos ao A Merlin Sage para mais um episódio da Sabedoria Pórtica. Hoje eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Eu estou aqui com Yara Luiza, chamo Nadawa. E nós estamos aqui hoje para falar sobre a arte de ficar calado. Esse é um canal que nós falamos sobre a iluminação espiritual dos indivíduos. Durante esse período que nós chamamos de transição planetária. Isso é tudo o que você precisa fazer. Saber. E vocês, dando uma fuçada aí nos materiais do canal, vocês vão receber mais informações sobre tudo que podem encontrar aqui. Então, muito bem. Como eu tenho feito nos vídeos que eu tenho gravado com Yara, deixa eu tomar um copo d'água. Yara está fazendo um papel importante nessa transição do canal, mais uma transição do canal consciencial que nós apresentamos no último domingo. Então ela está aqui conosco para ancorar as energias, para manter as energias bem estruturadas, as de vocês, a minha, a dela, de todos que se conectarão com esse material. A arte de ficar calado. A arte de ficar calado, por sinal, não é a arte do silêncio. A gente associa muito silêncio, pelo menos nas comunicações dos relacionamentos humanos, com ficar calado. Tem até algo que se chama o tratamento do silêncio, quando alguém te dá o tratamento do silêncio, que é um tipo de chantagem não verbal, indireta, passiva, mas muito poderosa na maioria das vezes. Se assim o outro que está recebendo o tratamento do silêncio, assim permitir que essa se torne. Nós também temos algo chamado de gaslighting, que vem das duas palavras gas, em inglês, e light, mas com ing, o presente contínuo. Então, gaslighting, que é basicamente o jogo de sombras. De sombras e espelhos. A pessoa, a pessoa te dá todos os sinais não verbais de que ela está interessada em você, de que ela quer conversar com você, de que ela quer desenvolver uma comunicação. Mas é isso, ela está apenas esfumaçando o seu campo de percepção. Ela não tem intenção nenhuma, de fato, de construir algo concreto, algo duradouro, algo que perdure. E tem agora recentemente, eu não vou lembrar a expressão, mas tem agora recentemente uma nova definição que a psicologia achou para o que me parece ser uma ramificação do gaslighting, desse jogo de espelhos e fumaça que às vezes as pessoas, ou que você mesmo pode estar fazendo com outros, e todas essas práticas numa tentativa de ganhar controle sobre o próximo, ou de acreditar que você realmente pode estar no controle do próximo. Mas ok, eu mencionei brevemente essas práticas porque eu quero aqui estabelecer de que a arte de ficar calado não é a arte do silêncio. A arte de ficar calado não envolve você se refrear de falar, ou de comunicar, ou de expressar algo, quer verbalmente ou não. Não é a arte de você não usar as suas cordas vocais, a sua língua. Esta arte de ficar calado não tem necessariamente a ver sempre com você se restringir, você se refrear numa comunicação, de estar tão participativo ou participativa quanto o outro. Ok, Charlie? E, como eu disse, também não é a arte de ficar calado como uma tática de persuasão ou de controle. Tá, então o que seria a arte de ficar calado, Charlie?
Primeiro vamos integrar aqui rapidamente o que eu acabei de dizer até esse ponto do vídeo. A arte de ficar calado, obviamente, como acontece em outros casos, em outros assuntos que eu já discorri aqui no canal, aonde eu apresento o mesmo princípio que apresentarei agora, que reforçarei agora, porque ele também é relevante para a arte de ficar calado. A arte de ficar calado nada tem a ver, nada tem a ver com uma postura, quer de ação, ou de atitude, ou de sentimento, ou de energia, que se baseia no que você está hipoteticamente recebendo do outro, ou do que o momento pede, ou do que você observa que o mundo exterior está fazendo ou está acontecendo nele. E aí então, com base nesses dados, você decide calar-se, se mutar. Nada tem a ver com o exterior, nem com as pessoas ao seu redor. Então, nós não vamos falar da arte de ficar calado como uma necessidade. Conseguem pegar isso? Não é algo que você precisa aprender para você saber quando você deve se posicionar numa negociação de trabalho, no fechamento de um contrato de negócios, ou algo que você deve... agora eu sei, agora é hora de eu ficar só observando e deixar minha mãe falar, porque se eu for entrar e for querer explicar pra ela porque eu cheguei tarde da noite em casa, ela vai brigar e ela vai soltar os cachorros em cima de mim. Não tem nada a ver com isso, a arte de ficar calado. E é importante eu definir aqui pra vocês o que a arte de ficar calado não é, para que depois fique melhor visualizável o que ela de fato é. Ok, vamos pegar o ponto de que a arte de ficar calado não é a arte do silêncio. Quando nós falamos que ela não é a arte do silêncio, definamos então o que é a arte do silêncio. A arte do silêncio está conectada muitas vezes com a pausa, e nós já tivemos um vídeo aqui na Vida do Mestre que fala sobre a pausa. Ou seja, ela não é o mesmo do que a pausa. E está conectada com a presença, estar presente. Isso é a arte do silêncio. A arte de ficar calado não é nem presença, nem pausa, nem silêncio. Vou repetir de novo. A arte de ficar calado não é nem pausa, nem silêncio, nem presença. A arte de ficar calado é exercitar a multiplicidade das suas formas comunicativas, que não restringem-se apenas à verbalização, ou seja, à comunicação falada. Cataram? Catou? Tem gente que gosta quando eu falo catou. A arte de ficar calado refere-se à multiplicidade das formas comunicativas que formam a sua experiência de expressão do ser. E por isso não restringem-se apenas à comunicação verbal ou falada. Porque nem toda comunicação falada é verbal. E nem toda comunicação verbal é falada. E como assim, Charlie? Nem toda comunicação verbal é falada? Às vezes tem as pessoas que abrem a boca, falam um monte de coisa e não falou nada. Ela verbalizou, mas isso não quer dizer que ela comunicou. E se ela não comunicou, ela não falou. Então é como se ela nem tivesse abrido a boca ou mexido os lábios. Tá, Charlie? Parece uma definição muito bonita. A multiplicidade das formas comunicativas que não restringem-se
a forma falada ou verbalizada. Com isso eu quero dizer que a arte de ficar calado é quando o ser não adota uma expressão, qualquer que seja essa expressão dele, exteriorizada. É isso que é a arte de ficar calado. É quando o ser não adota uma forma de expressão que é entendida no exterior dele. Por exemplo, se eu vier aqui, eu der um abraço na Yara, eu não estou calado. Eu já me comuniquei. Isso é uma comunicação. Eu já não estou calado. Eu vou abraçar inicialmente. Sem abrir a boca, eu quero dizer. Eu abri a boca? Não. Saiu algum som daqui? Não. Mas eu verbalizei. Eu verbalizei com uma outra língua. Não a que está dentro da boca. Eu não estava calado. Não, Charles, você não abriu a boca não. Mas eu não estava calado. Eu não abri a boca, mas eu abri os braços. Qual que é a diferença de abrir os braços? Você flexionar os braços para transmitir algo ou você flexionar os lábios para transmitir algo. Pegaram a ideia? Então, parem de achar que verbalizar é apenas através dos órgãos da fala. Todos os órgãos do seu corpo são órgãos da fala. São órgãos da verbalização. Só é que dependendo de qual órgão você usa, você está verbalizando numa linguagem diferente. E nem toda linguagem é audível. Vocês sabem disso. Linguagem de sinais não é audível, certo? E a linguagem. Sabia que a linguagem de sinais tem som? Tem entonação? Tem flexionalização de vogal e toda essa loucura? Quem faz linguagem de sinais aí vai saber falar melhor do que eu. Língua de sinais, né? Libra. Na verdade, eu até preciso pensar um pouquinho, porque parece que... Eu não sei qual das duas expressões, das duas palavras, linguagem ou língua, não é a correta para falar de Libra. Eu acho que é a palavra linguagem. Algumas pessoas que usam linguagem de sinais... de novo, falei linguagem. Parece que elas se ressentem se nós usarmos a palavra linguagem. Elas gostam que falem como uma língua. E de fato é uma língua, com vocabulário, com regras internas, com tudo. Então, a arte de ficar calado é quando você não vai verbalizar absolutamente nada. Independentemente de qual órgão da fala no seu corpo você usaria para verbalizar aquela expressão. Essa é a arte de ficar calado. É quando você neutraliza todo o seu aparato de verbalização, de comunicação. É quando a expressão do ser não acontece exteriormente. Pois talvez também não está acontecendo interiormente. Mas, se quiser, pode acontecer interiormente. Tá, Charlie? Isso parece muito complexo. Por que isso é relevante, essa arte de ficar calado? Porque um dos aspectos do ser, apenas ser, seja, é a expressão. É a comunicação. Qualquer linguagem que ela adote. Mas, o ser... ele não vai... Essa é a maneira mais clara com a qual a gente consegue observar o ser. Que o ser, a manifestação está aqui. Mas a manifestação não deixa de estar no estado manifestativo quando ela deixa de ter a sua expressão. Ou quando ela não manifesta como parte estrutural do manifestativo a expressão, a comunicação. Então, assim, na ascensão a gente vai ensinando muito vocês a serem, a estar no ser por expressar o ser. Porque vocês passaram muito tempo não expressando o ser. Mas saibam que mesmo nesse caminho vai chegar uma hora que vocês vão ver, e vocês vão ter que passar por essa experiência,
de que o ser, ele escolheu esse aspecto para estar manifestante no físico. O manifestante de si mesmo. Mas o ser, ele continua a ser. Mesmo quando todo o seu aparato de comunicação não expressa fora dele o que está rodando e sendo gerado dentro. Ou seja, o ser agrada-se por essa definição sobre si mesmo. Eu me enxergo bem, o ser falando, eu me enxergo bem através da expressão. Mas vocês também terão que descobrir como ser sem o ato da expressão. Sem o ato da comunicação. E esta é uma viagem muito louca, mas é possível de ser trilhada. Essa é a arte de ficar calado. Peraí, como eu manifesto sem manifestar? A pergunta é essa. Como eu manifesto, não outras coisas, como eu manifesto o ser, para que eu mesmo me possa enxergar no ser, sem o ser se tornar um ato, entendeu? Sem o ser se tornar um ato de consciência, eu tenho que desenvolver a arte de ficar calado. Alguns neutralizam todo o aparato de comunicação. Todos os órgãos, que na verdade são outros tipos de língua, através do transe. O transe é uma bela maneira de você permanecer na ciência, na percepção de ser, sem o ser estar manifestando a expressão de si mesmo, ou seja, a comunicação, a verbalização, audível ou não, através de qualquer um dos órgãos que a parte física do ser assume. Quer dizer, Charlie, que eu devo ir atrás... E a câmera está aqui. Oi. Quer dizer, Charlie, que eu devo ir atrás de entrar num transe para eu ter a experiência do ser sem o aspecto dele de expressão, para eu perceber que dá para ter uma experiência sem o ato da experiência. Não estou falando que você precisa entrar no transe, porque você naturalmente acessará. O transe, ele não é um estado, nem mesmo meditativo. Porque se ele for um estado meditativo, ele já é comunicação. Mas você naturalmente acessará o ser manifestante nessa configuração que eu estou colocando, onde ele não é expressão, ele não é nenhum tipo de expressão. Em nenhum nível, não só no humano. E aí, quando você acessar essa configuração do ser, que vai parecer um não ser, porque a gente associou tanto expressão, comunicação com ser, parecerá, para os que estiverem ao seu redor, fora de você, parecerá que você está num estado de transe. Mas aí, nada mais isso será do que você estando imerso em si, na experiência de vazio. Porque lembra que eu já disse, o eu sou, ele é tanto cheio quanto vazio. Ele não é um estado e aí ele é preenchido pelo outro, ele é ambos. Então, a arte de ficar calado, vamos colocar assim, é quando você... A consciência, ela caminha na linha do espectro do expressão para não expressão. O que a gente talvez entenderia como esvaziamento. Para você que vai estar na não expressão, que é o ficar calado, você vai ver que essa expressão não... Apesar que ela ocupa um espaço nesse par de polaridades, ela não é um espaço, ela não é algo. Ela é realmente antítese, o contrário do cheio, do expressão.
aquilo que chamamos de expressão. Mas para os que estiverem fora de você, parecerá que esse nada, que essa não expressão é algo. Porque eles estarão vendo pelo velcro, pelo filtro da consciência limitada pela mente humana. E aí isso se manifesta como transe para eles. Por isso que o transe, já percebeu que o transe parece algo muito desconexo? A pessoa revira os olhos, faz movimentos estranhos no corpo, parece que a pessoa está mais possessa do que alguma coisa. Mas é porque isso, porque não há como conectar uma experiência de não experiência através de um filtro humano de entendimento sem que ela pareça completamente desconexa e talvez até algo pejorativo. Alguns talvez fiquem assustados quando enxergam alguém em transe. Mas note, para quem está no transe, que quem estiver no transe de fato não estará em nada, é nada. E não é nada como um lugar. Ele parece um lugar até você entrar no transe, nesse outro polo do par de polaridades. Na hora que você entra no transe, dentro dele, por assim dizer, não há nada. Não é nada, não é um lugar cheio de nada. É nada, é inexistência. E inexistência também é o ser manifestante, mas sem o ato da expressão. Porque, em outro contexto, nada também é algo. Se você consegue pensar no nada, o nada já é algo. Ele já existe como um objeto abstrato que você consegue dar até nome na tua mente. Mas esse nada do qual eu estou falando, ele é realmente nada. Tá, Charlie, como entender o nada que não é nada? Porque assim, você também está verbalizando ele, Charlie. Então ele é um objeto. Ele é um objeto aqui educativo. Eu tenho que transformá-lo num objeto educativo, um objeto abstrato na tua mente que tu entende como a palavra nada, o significado que tu tem de nada para tu saber que esse nada existe. Mas quando tu adentrar de fato este nada, tu vai ver que este nada ao qual eu me referia, e que virou outro nada, um nada abstrato do seu entendimento, você vai perceber que o nada real ao qual eu estava tentando me referir não é este nada que eu já te apresentei na explicação. Ih, Charlie. Isso daí é muito engambelado, Charlie. Parece um monte de palavra dita e não quer dizer porra nenhuma. Eu falo palavrão, tá? Se você der algo contra, se acostuma. Tá, por que isso é relevante pra mim? Conhece-te a ti mesmo. É isso. O estado de expressão, que aí é um estado de fato, a expressão, e um não estado, que é uma não expressão. E não é um nada no sentido de objeto abstrato ou não. É nada, nada mesmo. É da onde realmente vem todas as coisas no universo físico ou não físico. Essa é a arte de ficar calado. É você se acostumar com essa outra configuração do ser, que é completamente diferente de tudo que você já viveu nessa existência, em outras existências, em outros lugares do universo. Nós ensinamos vocês por muito tempo a se acostumarem com o cheio, com a expressão. Mas é hora de vocês saberem que o ser, e aí por isso vocês não podem se assustar, ele também é não ser. Ele também é ficar calado. Porque se você se assustar, entenda, se você se assustar, você vai lutar contra o evento de horizonte, igual num buraco negro. E parece que tem uma força gravitacional te puxando para dentro do estado de não expressão. E você vai lutar, e quanto mais você lutar, você vai se machucar. E aí você vai ser esmagado dentro do buraco negro. Você não vai morrer, porque você não pode morrer. Mas aí você não vai conseguir realmente passar suave para dentro do buraco negro e ter a experiência do buraco negro. Então o que eu estou querendo dizer? O ser, ele é tanto um buraco branco como um buraco negro.
Vamos por assim, na verdade, o ser, ele é o universo inteiro, você é o universo inteiro, certo? Preenchido de coisas, matéria escura, energia escura, tudo que tu imaginar. E vamos supor que nesse universo que você tem apenas um buraco negro. O buraco negro é esse outro aspecto ou configuração do ser, aonde não há expressão. O que alguns chamariam de a destruição da vida. O espaço de não vida. Algo desértico, ermo. Isso também é você. E você vai ter que fazer visitas a esses lugares. Quer dizer, na verdade não você. Você vai perceber que quando você se alinha com a tua consciência, quer dizer, quando eu falo de se alinhar, a tua consciência agora vive através de você. O ser que a tua consciência manifesta-se através de você, ele naturalmente, ele picola, como eu gosto de dizer. Ele naturalmente, ele cambia, ele move-se. Essa consciência, ela move-se para esses espaços em determinados intervalos. É isso que eu estou querendo dizer. E lá dentro desse espaço, que não é um espaço, então não é dentro. A gente está falando aqui pela limitação da língua portuguesa, de qualquer língua humana que é verbal, audível. A consciência é como se ela não fosse. A consciência ela consegue entrar neste lugar, neste espaço, mas ela não consegue ter ciência de si nesse espaço. É estranho, ela não consegue criar nada dentro desse espaço, mas na verdade tudo vem de dentro desse espaço. Tudo que a gente enxerga como parte do outro polo dessa polaridade, como outro polo desse par de polaridades que seria a outra ponta, a expressão, vem daqui. Mas quando você está lá dentro, você não consegue arquitetar nada. Quando você sai de lá, a consciência cambia de novo para o primeiro polo, ela traz consigo uma série de criações. Ela não sabe como ela criou isso. Porque ela mesmo, dentro do calado, ela não consegue. Ela não, é como se a própria consciência fosse não desestabilizada. Ela deixasse de ser. Mas mesmo deixando de ser, ela ainda está sendo, mas ela... É como se a consciência ficasse inconsciente momentaneamente. Mas como um movimento natural dela. Não como um movimento de adormecimento autoinduzido, como vocês fazem quando vocês vêm aqui no plano físico, de se adormecerem. Na verdade, faltam palavras para a gente poder explicar esse processo que eu estou tentando transmitir para vocês. Vocês são tanto o criador quanto o destruidor. Esse espaço do ser, que é a arte de ficar calado, é um espaço de destruição, de inexistência. Apenas a consciência pode ir na inexistência, meio que morrer para si mesma, se tornar parte da inexistência e ainda assim estar existindo na inexistência. É uma coisa louca. Eu poderia dizer que perde-se o senso de individualidade. Não necessariamente. Porque, por exemplo, há seres, há consciências que são o ser que nunca tiveram individualidade. Porque nunca encarnaram num plano físico de qualquer planeta. Nunca nem viveram num universo físico. Elas nem sabem o que é pessoalidade. Mas elas mesmas, elas não são também nem impessoais, essas consciências, elas são transpessoais. Não, e há consciências que são impessoais também. E há consciências que são transpessoais e impessoais. Mas não importa, todas elas quando entram nesse espaço, que não é espaço, eu uso a palavra espaço porque não é uma palavra maior, elas também perdem aquilo que nunca tiveram, porque nunca foram uma pessoa, nunca foram uma personalidade. Agora, mas Charlie, mas isso é muito louco, né? Como que a consciência que entra lá, porque é uma parte dela, é ela mesma indo pra dentro dela mesma, como que ela sabe que ela tem que sair? Ou que ela precisa sair pra voltar pro outro polo do par? Ou de que aquilo ali não é tudo? Esse que é o ponto, ela não sabe. Simplesmente acontece, ela sai. Na verdade, ela não tá saindo, porque ela não tá dentro de um lugar pra ela sair.
como... O que eu quero dizer na arte de ficar calado é a consciência, ela é pisca, ela é como um pisca-pisca. Piscou? O ser está no ato de expressão. O momento em que a luz não pisca é um momento que também não é momento de não expressão. Pisca, desliga. Pisca, desliga. Pisca, liga, apaga. Liga, apaga. Essa é a constância inconstante do ser. O ser é, enquanto em expressão, por causa de todas as vezes que ele fica calado. Tá, Charlie? Então como eu atinjo... Como que eu começo a desenvolver a arte de ficar calado? Se você não desenvolve, porque já está acontecendo. Sempre aconteceu, desde sempre. Você sempre existiu, certo? Você não teve início, você não tem fim. Não teve início, não tem fim, não tem meio, não tem ponta, não tem quina. É isso. Essa é a arte de ficar calado. Espero que eu não tenha ficado falando, gente, a arte de não ficar calado. É a arte de ficar calado, ok? Às vezes eu mesmo não me ouço. Não me escuto, na realidade. Essa é a arte de ficar calado. Incrivelmente simples, sempre acontecendo, mas extremamente complexa de expressá-la. Porque você está tentando expressar o que, por natureza, não é expressável. Por isso que a gente fala que é ficar calado. Mas eu espero ter conseguido medianamente passar levianamente, porque não vai ser completamente o fluxo de tudo que isso não é, para vocês o que isto pode ser, mas que quando for, não será. E aí lá, você não saberá que isso que não está sendo, está sendo. Isso se aproxima do permissionamento? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é a consciência permissionando de que ela ande por esses extremos que na verdade não são extremos, certo? Permissionamento está em tudo, então com certeza está nisso também, mas você não vai conseguir perceber o permissionamento lá. Agora, quando você está na ponta do par de polaridades, que é a expressão do ser, você consegue perceber o permissionamento. Ele é consciente. Mas lá ele também está sendo consciente. Mas você não consegue captar essa consciência dele sendo. Como você também não consegue captar estar sendo num não sendo. Mas de uma certa maneira, como não sendo é você próprio sendo, você sabe que está ali. Mas você nunca vai conseguir colocá-lo na configuração de que você teria de algo e na verbalização de algo, se você estivesse estudando esse algo e a experiência de estar nesse algo, quando você está dentro do outro polo, que é o ato do ser, que nós chamamos de expressão. Eu sei, é um nó na cabeça, mas não dá pra entender com a cabeça. E não dá pra entender, note, não dá pra entender fora da mente isso também. Não dá pra entender fora da mente, não dá pra entender com qualquer nível avançado de ascensionamento. É o que é, e esse é secundário no é o que é, não é. Então fica difícil a gente dimensionar o que a gente está tentando passar para vocês, porque não é. E mesmo esse não é que eu tô falando aqui, ele já é um objeto, certo? Porque eu consigo pensar no não é. É alguma coisa, mas o não é que eu estou usando aqui na frase, novamente, a não é o não é que de fato eu estou me referindo. Porque esse real não é nem existiria na forma de uma frase ou de uma palavra. Então é algo entre aspas, muito amplo e que é muito diminuto. É tão amplo que é diminuto. É isso. A arte de ficar calado.
a expressão da não expressão. Nos vemos no próximo episódio. Peço que você faça a inscrição do canal e até mais uma Sabedoria Pórtica. Nos vemos lá.